Meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Pastor Daniel aqui mais uma vez. Hoje eu quero tratar desse assunto que, embora esteja num âmbito um pouco mais teológico, mas eu vou tentar deixar de maneira simples, tá? Até porque os primeiros capítulos que nós lemos na data de ontem, né, trata da criação do homem e também do pecado, tá? É, então esse termo aqui, né, vamos falar aí sobre o Imago Dei, né, que é um termo latino, é, mas que quer dizer é imagem de Deus, tá? Então as perguntas são: o homem é a imagem de Deus? Se sim, o que isso significa? Qual é o propósito disso? Né? E a mais importante é o que aconteceu depois do pecado. Né? De que maneira o pecado mexeu com a natureza do homem, né? Criação de Deus. Amém? Então vamos tentar aí, de maneira simples, sanar aí essas questões. Tá? Então vamos lá. Imagem de Deus. Gênesis 1:26, né? Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí, capítulo 5, versículo 1 de Gênesis ainda. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Romanos 8:29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Tá, eu não coloquei aqui no slide, é, mas quando salvo engano, Sete nasceu, né, diz que ele tinha a imagem de Adão nele. Depois eu vou ver se eu consigo achar aqui. Eu coloco num outro áudio ou um texto aí para os irmãos, tá? Então vamos lá. É, aqui temos duas palavrinhas em hebraico, né? Seren e Demut. É, que significa, Selen, imagem moldada, uma figura moldada, imagem no sentido concreto da palavra, que é uma imagem de fato feita. Né? Se pegarmos segundo aos reis, fala sobre uma estátua feita, amém, pelos homens. Então, Selen é uma imagem no sentido literal da palavra, no sentido concreto da palavra. Demut, de maneira diferente, trata da similaridade. Tá? Mas ambas as palavras, embora elas pareçam ter conotações diferentes, elas têm a mesma ideia, tá bom? Elas têm o mesmo objetivo, tá? Então o Annie Gruden, um teólogo, tem um livro dele aí, Teologia Sistemática, um livro bastante interessante, diz: o fato de que o homem é criado à imagem de Deus significa que o homem é como Deus nos seguintes aspectos: capacidade intelectual, pureza moral, natureza espiritual, domínio sobre a terra, criatividade e habilidade para tomar decisões éticas e imortalidade. Amém? Então, Deus não criou pequenos deuses, mas representantes similares a ele. Amém? Então Deus ele é Senhor dos senhores e criou um, um participante aí do seu reino. Criou o homem para que esse pudesse também tomar conta, por exemplo, da natureza. Amém? O domínio sobre a terra. Uma das coisas que Deus falou para Adão. Amém? Então, a imagem e semelhança de Deus, né, mostra que o homem ele tem aspectos que Deus colocou somente nele. Tá? Diferente dos animais, somente um homem tem capacidade intelectual muito grande, pureza moral, natureza espiritual. Tá? E esses são os pontos, principalmente a natureza espiritual,
É um dos pontos mais importantes na vida do homem, pois o homem, através dessa natureza, ele consegue se ligar a Deus, ou ele consegue entender a necessidade que ele tem de Deus. Amém? Então, sem essa natureza espiritual, de fato não faria sentido nenhum sermos representantes de Deus, e de fato nós não teríamos saudades de Deus, não teríamos essa necessidade de buscarmos ao Senhor. Tá? Então vamos lá, imagem distorcida, mas não perdida. Então, com o pecado, quando o pecado ele entrou no mundo, né, a imagem de Deus no homem ela ficou distorcida. Já não é aquela imagem de quando o homem ainda estava no jardim, no meio do Éden. Já não era aquela imagem, já não tinha essa pureza toda que o homem tinha. Então, quando o pecado entrou no mundo, a moralidade do homem foi manchada, a sua santidade foi manchada, o seu intelecto, né, se tornou mal, e as relações elas passam a agir a partir do egoísmo, né, sem pensar no outro. Eu penso somente em mim, né? E hoje quando a gente olha, né, para a sociedade de um modo geral, nos relacionamentos, né, nós vemos que o homem ele tem muitos traços egoístas, né? Ele precisa rever os aspectos da sua moralidade, os aspectos da sua santidade, para que ele possa de fato buscar ao Senhor. Mas olha só, mesmo depois do pecado, 9:6 de Gênesis diz: quem derramar o sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Amém? Então a imagem de Deus, diferente do que alguns pensam, tá? Existe uma linha aí que diz que a imagem de Deus no homem ela praticamente desapareceu por causa do pecado. Ela não existe mais por causa do pecado, mas é um erro. Tá? Mesmo com o pecado, o homem permanece sendo a imagem de Deus. Obviamente, né, o pecado distorceu, o pecado manchou. Né? Um exemplo muito simples é quando nós tomamos banho, né, e a gente vai olhar no espelho, né, do banheiro, nós vemos um borrão, né, por causa do vapor do chuveiro. Né? Então vemos o borrão, mas existe ali uma imagem. Ela não é perfeita, ela é distorcida, ela não mostra toda a realidade dessa imagem, mas ali existe uma imagem. Tá? Então, mesmo com o pecado, o homem permanece sendo imagem de Deus. E isso não vai mudar, muito pelo contrário. Isso é extremamente necessário para que nós possamos buscar ao Senhor e ter intimidade com o Senhor. Então vamos lá. O próximo ponto é recuperação gradual com Cristo. Tá? E aqui é o ponto de muito valor. Tá? Olha que Paulo vai dizer aos Colossenses 3: e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Amém? Então, com Cristo, a imagem de Deus no homem, ela começa a ganhar aquela forma que ele tinha anteriormente, enquanto ainda não conheceu o pecado. Amém? Então, com Cristo, né, nós saímos de uma condição de alguém que não tem a imagem de Deus de maneira plena, né, há o vestígio ali, tá? Mas não há de fato como enxergar essa imagem, mas com Cristo, amém? E nós temos essa nova vestimenta, e aí essa imagem de Deus ela começa a aparecer de maneira mais interessante ou mais importante, tá? 2 Coríntios 13:18, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Amém? Então essa recuperação ela vai sendo gradual, ela vai crescendo, porque ainda chegaremos, né, à estatura de varão perfeito, como escreveu o apóstolo Paulo. Então nós estamos sendo, né, num processo gradual, num processo constante,
transformados por causa de Cristo. Romanos 8:29, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, foi o que nós lemos também anteriormente, tá bom? Então, Deus criou o homem à sua imagem. O pecado, ele distorceu essa imagem, né, a ponto do homem começar a enxergar a ti e não mais ao Senhor, né? Mas ali existe a imagem de Deus. E com Cristo essa imagem está sendo recuperada. Tá? E nós temos aqui a peça-chave, né? O objetivo-chave dessa imagem, que é a restauração completa. É assim como trouxemos a imagem do terreno, assim também a imagem do celestial. Tá? Então a imagem do terreno nós temos em Adão, que é o pecado, que é a rebelião e, consequentemente, a morte. Então, em Adão nós pecamos, nós nos rebelamos contra o Senhor e estamos condenados à morte eterna, porque a imagem de Deus vai se distanciando, vai se tornando cada vez mais obscura, né? Vai deixando de fazer sentido na vida do homem. Porém, em Cristo, nós alcançamos perdão, alcançamos propiciação, ou seja, Deus já começa a olhar para nós de maneira diferente. Né? Outrora éramos filhos da ira, hoje somos filhos do seu amor. Né? É propício o homem estar diante de Deus e com isso alcançaremos a vida eterna. Tá? Então nós estamos em um momento de transformação e essa transformação ela vai continuar até chegarmos na eternidade, onde teremos essa restauração completa. De fato, o homem chegará, o homem será como fora outrora. Amém? Então, para concluir aqui de maneira rápida, a realização deste dá-nos um profundo senso de dignidade e importância de refletir sobre a excelência do resto da criação. O universo estrelado, a terra abundante, o mundo das plantas e dos animais e o reino angélico são notáveis, mesmo magnífico, mas nós somos mais parecidos com o nosso Criador do que qualquer dessas coisas. Né? Nós somos o ponto culminante dessa obra de Deus, infinitamente sábio e belo que é a criação. Embora o pecado tenha danificado o suficiente para que a semelhança refletem muito mais do que agora, e vamos aprofundar a crescer em Cristo. Amém? Então, tudo é muito belo, tudo é perfeito. Quando Deus criou todas as coisas, Deus falou e viu que tudo isso era bom. Mas a coroa da criação, o ponto máximo da criação de Deus é a sua imagem e a sua semelhança. Então que nós, irmãos, possamos ter sempre em mente que o amor de Deus, que a graça de Deus está sobre nós, que o Senhor nos ama, Ele nos fez a sua imagem para que nós pudéssemos estar sempre ao lado dele por toda a eternidade. Amém? Então, nada, como diz o apóstolo Paulo, nada nos separará do amor de Deus. Amém? Então, guarde aí essas pequenas reflexões. Amém? Tenha certeza de que você é a coroa desta criação, que você é a imagem de Deus, que você está sendo transformado e em breve estaremos com Cristo na glória. Deus abençoe a todos e vamos continuar estudando.